capivaras são legais, funcionando. Bom dia, bebês! Meu nome é Marcelo Camargo. Vocês podem me encontrar no GitHub por Haskell Camargo. E eu vou abordar um pouco sobre o funcionamento do Babel, o JSX em geral, e como você pode usar o compilador para te ajudar a melhorar a semântica do seu código e realmente usar ele a seu favor, a modelar suas regras com ele. O Babel, para quem não sabe, é um compilador extremamente extensível que implementa a nova versão de ECMAScript e permite rodar em ferramentas antigas, no geral. Então, quem é o Celão? Normalmente no GitHub vocês vão me ver pela foto do pato mordendo uma criancinha. Eu sou Core Developer no Rung, que é um software de gestão de excepcionalidades, construído inteiramente usando Node, React e programação puramente funcional. O criador da linguagem de programação Quack, que tem como objetivo ser uma linguagem segura, que garante que seu código nunca vai dar erro de runtime através de um modelo de inferência de tipos. Inclusive, o anúncio oficial da linguagem acontecerá na Intercom nos próximos dias 20 e 21. E sou um entusiasta open source no geral. Eu gosto de publicar código e gosto de ajudar as pessoas. Eu também gosto de zoar as pessoas, então às vezes eu uno ajudar as pessoas com zoar e acabam saindo coisas macabras. Mas, no geral, nenhum desses projetos foi tão conhecido quanto o famoso gemidão do Zap. Eu imagino que alguns de vocês já devem ter recebido alguma ligação e quando atenderam tocou esse agradável som. No geral, a gente vai abordar primordialmente os conceitos e as diferenças das definições entre Babel, ECMAScript, plugins, presets e outras ferramentas. E vamos dar uma olhadinha no JSX internals e analisar as possibilidades de fazer coisas macabras. Inclusive, essa madrugada, usando parte do modelo que eu vou abordar aqui, eu consegui portar com sucesso o React para funcionar no CLI do PHP. Então, dá para portar para outras plataformas e fazer coisas não tão adequadas ficarem decentes para trabalhar. Primeiramente, vamos entender o nosso ambiente e dar um contexto geral dos termos que utilizaremos. O que é ES6? É a nova versão do ECMAScript, ECMAScript 2015. Não é tão nova porque ES7 já está em estágio final de desenvolvimento. No entanto, é a mais utilizada e que o Babel, o compilador que abordaremos, permite trabalhar. ES6 é somente a especificação. O modelo de classes, o modelo de async await, let, const, basicamente tudo isso surgiu nesse novo padrão, apesar de que as ferramentas mais antigas, ou ainda assim grande parte das novas, ainda não possuem suporte oficial, então nos resta utilizar um compilador alternativo. Não está totalmente implementado em todas as plataformas, o Chrome vem implementando aos poucos no navegador. Basicamente, S6 não teve grandes diferenças para S5 dentro da máquina virtual. A maioria das coisas que vocês veem são puramente abstrações sintáticas. Tanto que uma coisa que vai acabar com o dia de vocês, mas classes não existem em JavaScript e nem em S6. Elas são apenas abstrações sintáticas para um modelo de orientação a objetos baseado em protótipos. Vocês continuam não tendo classes como as outras linguagens e continuam podendo trabalhar com métodos em runtime. Então, o que JavaScript chama de classes, não são classes. O Babel
é a implementação mais conhecida de ECMAScript 6. Basicamente, ele é um compilador altamente extensível e que, inclusive, eu usei de base de arquitetura para construir o meu compilador. Ele permite que você adicione construções sintáticas e trabalhe com as construções sintáticas existentes. Por exemplo, tu pode sobrecarregar operadores, eliminar estruturas, adicionar diretivas e, no geral, tudo costuma ser implementado dentro do Babel como um plugin. Nada é realmente grudado ou acoplado, para que a linguagem seja o mais extensível possível e para que novas propostas para ECMAScript possam ser testadas já nele. E o Babel basicamente é um compilador de JavaScript para JavaScript. No geral, a única coisa que ele faz de diferente é mudar a versão. E a versão inicial do Babel compilava o próprio ECMAScript para ECMAScript em sua versão 5. E a versão 6 para a versão 5 acabou vindo justamente como um plugin ou como um preset, que é um conjunto de plugins. No caso, o Babel suporta o conceito de plugins e presets, onde tudo trabalha como um plugin e um preset é um conjunto de plugin. Quando vocês vão desenvolver em React no geral, vocês dão um install no preset do ES 2015 e no preset do React. O que vocês estão fazendo por dentro é instalando o conjunto de plugins de ES6 2015 e o conjunto de plugins do React. O conjunto de plugins do ES6 nada mais é do que o plugin para sintaxe de classe, plugin para transformação de classe, plugin para sintaxe let e const, plugin para transformação disso. Mesma coisa com async await e outras construções. Tanto que construções beta ou ainda em fase de testes, como async await ou generators, podem ser incluídas como plugins. E eles costumam ser bastante utilizados dentro do Webpack no geral. Você consegue trabalhar com todo o seu código. No geral, a gente costuma utilizar, onde eu trabalho, plugins do Babel até para construir ferramentas que programem para a gente ou que abstraiam coisas comuns. A gente tem um bot chamado Salet que usa manipulações da AST para programar coisas simples em JavaScript e PHP. JSX é a especificação de JavaScript com XML. Basicamente, JSX não é React e, intrinsecamente, não tem nada a ver com React. O React nada mais é do que uma implementação que utiliza um Virtual DOM para renderizar os elementos sem depender da construção sintática do JSX. O Babel realiza o processo de compilação para gerar chamadas de funções onde em runtime o React vai trabalhar com o Virtual DOM. Tanto que existem outras implementações que utilizam o JSX, como o Preact, o React DOM Server, que permite compilar diretamente para string. E na nossa empresa, a gente precisou construir um compilador e usar uma máquina virtual para desenvolvimento de plugins e extensões para a nossa ferramenta. E nós temos um superset de JSX e um subset de React que compila diretamente para uma versão de HTML purificada para que possamos rodar no nosso servidor. No caso, você pode até abstrair coisas como Higher Order Components de uma maneira bem mais simples através de plugins para o Babel. No geral, se tu está se repetindo muito sintaticamente em algo, você pode usar o compilador para tentar resolver esse seu problema. E não há mais razão para dizer, mas ninguém vai saber essa linguagem se eu modificar, porque atualmente as linguagens estão se tornando altamente extensíveis. As linguagens modernas são altamente extensíveis através de macros ou de construções da própria linguagem. Tanto que linguagens bem projetadas costumam ter todas as suas construções dentro delas mesmas, como, por exemplo, Haskell ou Elixir. Elixir é uma linguagem, basicamente, que só tem átomos e listas e se baseia puramente em macros. Então, a gente pode usar o compilador e a gente deve usar o compilador para ajudar a escrever código. A gente usa, inclusive, em produção,
vários plugins Babel e construímos plugins Babel que adicionam operadores para a gente trabalhar rotineiramente. Como a gente trabalha o tempo todo com programação funcional, nós temos operadores comuns para composição de função ou para piping, que ajudam a tornar o código extremamente mais legível. Apesar do nosso código ser relativamente... fazer bastante coisa, a gente consegue implementar de uma maneira bem legível e em uma pequena quantidade de linhas de maneira altamente declarativa, usando extensões do Babel. E o Babel compila puramente para JavaScript puro, ou JSX em específico. Ok, agora vamos dar uma olhada por dentro nas definições e na especificação. Então, aqui a gente tem um texto comum que pode ser um HTML ou pode ser JSX. No caso, manda renderizar um text com Hi Lorena. Então, o que está tendo aqui? O que o JSX e o Babel vão gerar? O JSX é um plugin para o Babel que permite que essa transformação seja realizada. Isso aí basicamente é um elemento JSX com um elemento de abertura, que no caso é text, com o identifier com o nome text, e os filhos têm um JSX text com o valor Hi Lorena, e no final ele termina com um JSX closed element e com um identificador com name text. No geral, o que o Babel nos dá é isso. Isso aí é chamado de árvore sintática abstrata e faz parte é um dos estágios de praticamente qualquer compilador bem projetado, onde toda a sua sintaxe pode ser representada através de unicamente uma árvore, e trabalhando na árvore você consegue gerar código para outras plataformas ou outras ferramentas. Por exemplo, isso aí vai ser retornado como um objeto puro JavaScript. Eu poderia usar um visitor pattern para visitar nodo a nodo e ir gerando código para outra linguagem dessa maneira. Por exemplo, eu poderia visitar o JSX element e quando chegasse lá ele abrisse, por exemplo, achou o JSX opening element, ele joga lá para uma string e uma tag de abertura. Achou o children para cada item e ele manda renderizar com a função de cima. Basicamente dá para construir uma ferramenta de renderização recursiva para trabalhar com isso. Ok, e o que isso vira? Para o React vai ser um react.createElement text null, Hi Lorena. Por padrão, o plugin de React para o Babel recebe um argumento chamado pragma. Pragma é a função que ele vai chamar na hora de renderizar. E ele usa o nome da tag, as props e as children como parâmetros posteriores. No caso do Preact, que é uma versão menorzinha, o pragma dele é H. Para o React é react.createElement. Tanto que se vocês mudarem o plugin de vocês, vai no seu Babel RC e muda o plugin do React e adiciona um pragma gambiarra. Na hora que ele tentar renderizar, ele vai tentar chamar essa função gambiarra com os argumentos, e é onde você vai lidar com os itens. Ou seja, você consegue usar JSX e não usar o React. Ou você ainda consegue usar JSX em um contexto específico para trabalhar de uma outra maneira. Tanto que isso torna trivial escrever server-side renderings ou usar JSX em aplicações extremamente pequenas. JSX definitivamente não está restrito ao React. Ele usa justamente o conceito do pragma para aquela transformação. O plugin oficial transforma em chamada de função, mas é relativamente simples escrever um plugin que transforme em outra coisa. O React usa createElement, o Preact usa H, e você pode passar sua própria função de renderização. Assim, você pode transformar, por exemplo, o runtime e o compile time. Nesse exemplo, eu escrevi duas implementações. O objetivo delas é pegar um elemento JSX e renderizar o nome ao contrário. Tipo, ele vai pegar uma div e ao invés de renderizar div, ele vai mandar renderizar vid. Ele vai pegar um Java e vai renderizar como avage. Se eu quiser lidar com ele em runtime, eu vou
passar um pragma compile, ao invés do React create element, eu vou sobrecarregar o React create element, e a minha função de compilação, basicamente, vai mandar chamar o create element, passando a minha tag, dividida, transformada em array, dando um reverse nos caracteres e juntando de volta. Isso permite com que, em tempo de execução, ele inverta as tags. Agora, se eu quiser fazer isso enquanto eu estou mandando o Babel compilar para não ter o overhead depois, para deixar ele pré-renderizado, eu posso escrever um plugin para o Babel. Aqui à direita nós temos um plugin para o Babel escrito em pouquíssimas linhas. Escrever plugins para ele é relativamente simples. Definitivamente é uma das maneiras mais fáceis de se introduzir a compiladores e trabalhar com compiladores. No caso, eu apenas preciso definir os nodos que ele vai acessar. Lembram que antes na árvore sintática abstrata a gente achou um JSX identifier? Aqui basicamente eu apenas preciso definir que ele vai acessar um JSX identifier e vai pegar o nodo. E ele vai mudar o nome do nodo para o nome do nodo dividido em array, invertido e juntando novamente. Nesse caso, na hora que ele encontrar um div, ele vai mandar lá react.createElement vid, já como string. Dessa maneira a gente consegue decidir em que parte é melhor trabalhar e fazer sobrecargas para coisas simples. Por exemplo, você pode sobrecarregar o operador de mais para trabalhar com arrays. Sobrecarrega mais, verifica o tipo dos nodos. Se for array, retorna um merge. Se não, retorna a operação nativa do JavaScript. O compilador, no geral, é seu amiguinho. Não precisam ter medo, tá? Apesar de que, normalmente, o conteúdo de compiladores da faculdade costuma ser relativamente complexo, o Babel é um compilador bem projetado e bem simples de dar manutenção. O core dele, no geral, é bem estruturado. Cada construção da linguagem nova é um plugin, e cada construção que vocês verem a partir de então, inclusive para os futuros S7 e S8 virão como plugins para o Babel. Você pode sobrecarregar operadores, sobrecarregar if, sobrecarregar troll. Você pode até trollar seus amiguinhos, por exemplo, você pode sobrecarregar o if para que ele faça, tipo, toda vez que ele encontrar if valor, ele faça if not valor. Aí toda vez que o seu amiguinho vai tentar debugar, vai tentar e não vai conseguir. Tipo, dá para usar isso para o mal. Um desafio legal é tentar reimplementar React sem usar o React no geral. Usa JSX, implementa uma função createElement por si e tenta mandá-la renderizar no Doom. Inclusive, é open source o código do Virtual Doom. Vocês podem até utilizar eles para tentar descrever um modelo do React em cerca de 2 KB, até algo talvez menor do que o React por si. E você pode importar para outras plataformas. Por exemplo, ontem, essa madrugada, aliás, enquanto eu vinha para cá, eu consegui, no ônibus, portar o modelo do React para rodar, no terminal, 2, no PHP. É masoquismo. Mas é relativamente simples. Inclusive o Babel inclui um plugin para Generator, que você pode pegar as construções e diretamente gerar código para outras plataformas. Usando o Babel é muito fácil você escrever, tipo, em questão de 2 horas, um target para outra linguagem. Você consegue, por exemplo, compilar JavaScript para, sei lá, Clipper em 2 horas. Isso é sério. No geral, relativo ao JSX, é o que temos para hoje decorrente ao tempo. No entanto, a gente ainda tem algumas coisinhas mais que talvez deixem os amiguinhos felizes.